A paz do Senhor, amém? Oh, glória. Deus, ele é tão maravilhoso, que desde o início, ele veio confirmando a mensagem. Foi falado aqui início João capítulo 9, depois foi falado aqui João capítulo 16, e eu gostaria de ler com os irmãos João capítulo 21. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Foi falado aqui muito sobre o céu. Amém? Glórias a Jesus. Enquanto você abre a vossa Bíblia, eu gostaria de fazer também uma oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças, Senhor Deus, te dou por esta noite. Espírito Santo, toma, meu Pai, o primeiro lugar em tudo que vai ser dito aqui, Senhor. Jesus, vinha, meu Pai, arando os nossos corações para quando a palavra for lançada. Meu Deus, essa semente vinha produzir frutos de avivamento, meu Pai, fruto de transformação de vida. Espírito Santo, o Senhor conhece a cada um, meu Pai, que entrou aqui nessa noite. Eu não falo isso, meu Pai, por falar, Jesus, mas a Tua palavra me diz isso. Me diz, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, nos conhece, Senhor. Pai, nesta noite eu entrego a minha vida nas Suas mãos e a vida do Teu povo, Pai, porque eu sei que hão de sair daqui com alimento, Pai, para andar mais uma milha, mais duas, para entrar na segunda, na terça, na quarta, para entrar, meu Pai, em outubro, chegar dezembro, e se o Senhor não voltar, Senhor Jesus, até lá, Espírito Santo, a Tua igreja vai continuar avante, a Tua igreja vai continuar caminhando, a Tua igreja vai continuar prosperando, Senhor, porque o Senhor é o Deus da igreja. Desde já, meu Pai, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, graças a Deus. João capítulo 21 diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita, e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixe. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu, lançou-se ao mar, e os outros discípulos foram de barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, ou aproximadamente 92 metros, levando a rede cheia de peixe. Logo, desceram para a terra, viram ali brasa, peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Nenhum dos seus discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e lhe deu, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo.
Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. O assunto que o Senhor colocou no meu coração a compartilhar com a igreja neste domingo, eu vim falar sobre restituição. Restituição significa reestabelecimento, ou reinteração, ou reposição, ou relocação, ou seja, é a devolução de algo ou alguém a um lugar que já não estava mais. E nesse sentido aqui, nos faz pensar o que nós estamos fazendo aqui na igreja. Deus, eu tenho várias questões com Deus. Eu sempre pergunto a Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor tem para mim e o que o Senhor pensa de mim. Eu tenho essa preocupação e comecei a indagar, e Deus falou comigo: o que estamos fazendo na igreja? Por que você está aqui nesta noite? Qual é o seu objetivo de estar aqui? Qual é o seu propósito em estar aqui? Por que está aqui? O que fazes aqui? É o que Deus veio falando comigo nessa tarde, enquanto eu estudava a respeito deste tema. E se estamos aqui, o que a gente espera? Foi falado aqui N vezes, o que se espera quando nós estamos aqui na igreja? A quem estamos esperando? Porque o Senhor Jesus, Ele falou que Ele iria para o Pai, mas Ele voltaria. Ele diz assim: olha, eu vou vos preparar lugar, para onde eu estiver, vós estejais também. E nesse sentido, a pergunta é: o que você está fazendo quando você está esperando a volta de Jesus? O que a gente deve fazer enquanto Jesus não volta? Qual é a nossa postura? Qual é o nosso posicionamento? Qual é a nossa posição? Essa é a questão que o Senhor veio falando ao meu coração. Jesus, quando Ele é assunto aos céus, Ele vai deixar 12 homens, os quais, a partir dele, Ele vai compor o que nós conhecemos, o que somos, que é a sua igreja. A partir daqueles 12 homens, Ele vai instituir, vai organizar como deveria ser a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que me chama a atenção, e eu estou lendo um livro que vai falar 12 homens extraordinariamente comuns. Ou seja, a escolha de Jesus para os seus discípulos, ela não é uma escolha humana. Ela não é uma escolha como a gente escolhe uma roupa, como a gente escolhe um amigo. A escolha de Jesus vai além, a escolha de Jesus transcende. A Bíblia vai dizer que Ele estava passando pelo Mar da Galileia e vai encontrar 2 irmãos e vai falar assim: ó, segue-me que eu vos farei pescadores de homens. Agora, o que foi que Jesus viu em Pedro, que foi falado aqui no texto, e viu no seu irmão André, para que tivesse esse chamamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O que foi que Jesus olhou e viu? Os historiadores vão dizer como é que eram as características de Pedro. Pedro era sanguíneo. Pedro é aquele que falava logo. Pedro, ele não era uma pessoa muito calma. E talvez você olhe para você e não entende o porquê que você está fazendo aqui. Por que Deus te escolheu? Talvez você ache: poxa, mas ninguém dá nada por mim, eu não deveria nem estar aqui, essa palavra não é para mim. Talvez Deus escolheu você para uma posição, para um lugar que você olha para si mesmo e você não se acha capaz de exercer uma certa liderança, você não se acha capaz de estar em algum trabalho, você acha que aquela porta não vai se abrir porque você não é uma pessoa qualificada. Só que quem está escolhendo aqui é Jesus, e os olhos de Jesus é diferente da minha forma de olhar, os olhos de Jesus é diferente do seu irmão do lado olhar, é diferente da sua mãe olhar, é diferente de qualquer pessoa terrena olhar. A Bíblia vai nos dar referência, porque Jesus é o próprio Deus, de como Deus olha para alguém. Quando Deus ele olha para alguém, Ele não vê do jeito que o homem vê. A gente vai ouvir isso quando Deus vai escolher Davi. A Bíblia diz que o Senhor vai enviar o profeta Samuel até a casa de Jessé, para entre um dos seus filhos escolher alguém para
substituir o rei Saul. Por quê? Porque o rei Saul é um rei desobediente. Então Deus fala: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque ali eu tenho alguém para ser rei. E aí o Jessé vai passar todos os seus filhos, entre eles vai estar Eliabe. Eliabe é alguém bonito, Eliabe é alguém forte, alguém de guerra. E aí na hora que Samuel olha, fala aí, ó, verdadeiramente esse é o ungido do Senhor. Mas o Senhor vai falar para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Não atente para a sua altura, para a sua estatura, porque você contempla aquilo que está fora, mas eu, o Senhor, contemplo o coração. Eu, o Senhor, tenho rejeitado. A escolha de Deus é totalmente diferente. A forma que Deus vê o homem não é a forma que eu e você vemos. É por isso que não entendemos porque Deus levanta alguém. É por isso que não entendemos quando Deus começa a trabalhar na vida de alguém. Por quê? Porque eu olho aquilo que eu estou vendo, mas Deus conhece o futuro. Deus conhece o presente. Deus conhece o passado. Deus não está preso no tempo. A Bíblia também vai dar referência de um homem, vai ser um dos discípulos de Jesus, chamado Natanael. Quando Jesus começa a convocar os seus discípulos, Filipe vai até Natanael e fala assim: Natanael, achamos aquele que diz as Escrituras, aqueles que os profetas disseram que viria, Jesus de Nazaré. Na hora que Natanael escuta isso, vai falar assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A referência de Natanael é Nazaré, porque Nazaré só tinha pessoas levianas, só tinha pessoas de má índole, só tinha pessoas que não tinham caráter assim muito firme. Filipe falou assim: ó, vem e vê. A Bíblia diz que quando Natanael está se aproximando de Jesus, Jesus olha para ele e diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade. Natanael vai chegar para Jesus e falar: de onde me conheces tu? Jesus vai responder assim: olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Os historiadores vão dizer o seguinte, que Natanael tem aproximadamente a mesma idade que Jesus. Que quando Herodes manda matar os meninos, porque vai sair a notícia que o rei dos reis está nascendo, e ele vai mandar a notícia para matar os meninos abaixo de 2 anos, os pais de Natanael vão fazer um abrigo debaixo de uma figueira. O que Jesus está dizendo para Natanael? Natanael, eu vi você ainda quando você estava escondido debaixo daquela figueira. Eu te conheço, Natanael, há muito tempo. Você está me vendo agora, mas eu conheço a tua história. Você está me vendo agora, mas eu vi você chorando. Eu vi tudo que você passou. Eu vi como é que está a tua casa. Eu vi por onde você veio. A Bíblia nos dá referência no Salmo 139, que os seus olhos viram o meu corpo ainda informe. Quando nada existia, até que as coisas foram se formando pelo poder da tua palavra. E ele diz que cada dia, dia a dia, já estavam escritos no livro do Senhor. Deus vê de uma forma diferente de nós. Deus, ele olha com um olhar de compaixão. Jesus vai olhar com um olhar de misericórdia. A Bíblia dá referência de uma mulher que era viúva, conhecida como a viúva de Naim, que tinha o seu único filho. Ela já era viúva, havia perdido o marido e agora ela vai perder o seu próprio filho. Ela estava à porta da cidade. A Bíblia diz: vendo-a, Jesus moveu-se de íntima compaixão dela e falou: não chores. O não chore de Jesus não é consolo tapinha nas costas. O não chore de Jesus é aquele que vai resolver o problema dela. Quando Jesus ele usa um profeta, usa alguém, seja pregando, seja na escola dominical, seja através de um hino, falando para você: não chores, é porque ele está garantindo a você que vai enxugar as suas lágrimas. E aí um dos dias também Jesus está no templo, num sábado ensinando. Lá no meio, no templo, uma igreja como essa, tem uma mulher que está 18 anos encurvada. Está dentro da igreja, mas ainda não tinha sua cura. A Bíblia diz que vendo-a Jesus, chamou a si e impôs as mãos sobre ela, e ela se endireitou. A visão de Jesus contempla aquilo que é a nossa necessidade.
A visão de Jesus contempla o nosso passado, Ele sabe o que você passou. A visão de Jesus vai além. E aí talvez você não entendeu ainda por que você está aqui. Porque Ele te viu. Porque Ele te viu. Você chegou porque Ele te viu. E assim foi com esses homens. Ele via e convocava para seus discípulos. Discípulo é alguém que está sendo ensinado. Discípulo é alguém que está aprendendo. E aí Pedro, ele começa a andar com Jesus. E quando nós começamos a andar com Jesus, a gente começa a ver milagres extraordinários. Pedro, ele vai ver milagres extraordinários. Pedro vai ver Jesus levantando Lázaro da terra. Pedro vai ver Jesus, ele curando várias pessoas. Pedro vai ver Jesus curando cego, curando coxo. Pedro vai ver Jesus limpando da lepra. Pedro vai andar sobre as águas. Olha o abuso de Pedro de querer andar sobre as águas. Pedro, até a sogra de Pedro vai ser beneficiada. Por quê? Porque Pedro está andando com Jesus. Quando a gente anda com Jesus, a gente começa a ver coisas extraordinárias. Só que tem uma diferença entre ver e ouvir. Pedro via, mas não ouvia. Pedro via, mas não ouvia. Por que, irmã Renata, você está me dizendo que Pedro via, mas não ouvia? Porque Pedro, ele viu gente entrar na UTI por Covid e sair. Pedro viu uma pessoa que não tinha casa receber casa. Pedro viu Deus trazer mantimento e tal. Mas o que Pedro não ouvia? Pedro não ouviu quando Jesus falou a parábola do rico insensato. Lucas 12:18 diz: logo, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado, para quem serás? Pedro também não ouviu quando Jesus disse para não temermos a homens. Quando ele fala em Lucas 12:4 e diz: digo-vos, amigos meus, não temas quem pode matar o corpo e depois não pode fazer mais nada contra vós. Pedro também não ouviu quando o Senhor falou sobre o servo vigilante, a parábola do servo vigilante, Lucas 12:34, que diz: estáis cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias. Que para acender a candeia, irmãos, precisa ter óleo, precisa ter fogo do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes a Bíblia sempre relata que ele fazia milagres e ensinava. Então não é só ver, Pedro, é ouvir. Não é só ver, é ouvir. Porque isso vai fazer toda a diferença na vida de Pedro daqui para frente. A Bíblia diz que vai passar 3 anos. Depois desses 3 anos vai chegar a época da Páscoa, perto do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz em Lucas 22:3 o seguinte: entrou, porém, Satanás em Judas e buscou oportunidade para entregar Jesus. Isso está dando referência de um dos seus discípulos que andavam, que viram também, mas muitos não ouviram. Veem, mas não ouvem. Vem Jesus fazendo, Jesus agindo, mas não estão ouvindo. E para Satanás entrar em Judas, tem que encontrar brecha. E para permanecer, porque encontrou espaço. E é por isso que a Bíblia diz: não dá lugar ao diabo. Tem uma história que fala sobre, certa vez, uma professora. Ela pediu para os seus alunos para pegarem uma folha e escrever tudo sobre Deus. Dizia as características de Deus. E na outra folha, pegar e escrever tudo sobre o diabo. Tudo que eles sabiam sobre o diabo. E aí, depois ela falou assim: olha, vou dar 40 minutos para vocês. Depois desses 40 minutos, não tem mais oportunidade. Passaram os 40 minutos, eles escrevendo, acabou o tempo. Chegou a professora e falou assim: Pedrinho, um nome, né, bem aleatório. Pedrinho, sempre é o Pedrinho. O que você escreveu sobre Deus? Aí ele: olha, eu escrevi que Deus é um cara assim, bem velhinho,
com barba branca, tipo Papai Noel, que Deus ele desce no Natal pela chaminé para colocar presente para a gente. E sobre o diabo? O diabo ele tem chifre. O diabo ele faz tudo que é ruim. Pedrinho sentou. Zezinho, o que você escreveu sobre Deus? Deus é um cara que mora muito longe. Ele mora muito longe, é muito difícil falar com Deus. Deus é difícil de se falar. Isso, e o diabo? O diabo eu ouvi falar que ele mora no inferno e que ele persegue as pessoas. Tá bom, sente-se. Vamos chamar o Joãozinho para falar. Joãozinho pega a sua folha. E aí a professora, Joãozinho, e você que escreveu sobre Deus? Joãozinho se coloca de pé e começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus criou todas as aves, todas as animalhas, toda a vegetação. E Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança Deus criou. Só que o homem pecou contra Deus, e por conta disso nós estaríamos condenados à morte. Mas Deus enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça. E o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele começou a falar, e começou a falar, e começou a falar. Quando ele terminou, toda a turma estava de pé e aplaudiu o Joãozinho. A professora olhou e falou assim: nossa, Joãozinho, você é crente? Aí ele: sim, professora. Então, Joãozinho, o que você escreveu sobre o diabo? Ele pega a folha de papel, escrito uma única frase, dizendo: professora, me desculpe, não deu tempo para o diabo. Não deu tempo, sabe por quê? Porque quando a gente se dedica à obra de Deus, faz a vontade de Deus, não dá tempo. Não tem tempo de fazer fofoca, não tem tempo dele entrar, não tem tempo dele causar contenda, sabe por quê? Porque você está preocupado com o reino, você está preocupado com o céu. Oh glória, não tem tempo, não tem como dar lugar ao diabo, porque ele anda ao vosso derredor procurando quem possa tragar. Ele só está esperando a brecha para entrar. Oh glória, Jesus. Oh glórias. E a Bíblia diz que vai ser a última ceia. Quando chega na última ceia, Jesus começa agora a dar as últimas recomendações aos seus discípulos. Vai se levantar Pedro. Pedro é um homem totalmente assim entusiasta, de forma que quando Jesus diz que um deles ia traí-lo, todos olham para a sua pequenez e dizem: será que será eu? Será que será eu? Será que será eu? Pedro ele fala: não, eu não sou eu. E vai perguntar: Jesus, para onde vais? Jesus já falou assim: Pedro, para onde eu vou, você não vai poder ir agora. Você não pode me seguir agora, mas depois você me seguirás. Porque Jesus conhecia a estrutura de Pedro. Só que Pedro, ele falou assim: não, Senhor, por ti eu darei a minha vida. Na verdade te digo, diz Jesus para Pedro, que antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro achava que estava pronto. Pedro achava que estava tudo, porque Pedro andou com Jesus. Pedro estava no culto, Pedro viu milagre, Pedro estava na oração, Pedro estava no mover, Pedro também andou sobre as águas, e ele estava com Jesus, ele via o que Jesus estava fazendo, mas não ouvia, tanto que não ouvia, que Jesus vai dizer só: Pedro, Satanás me pediu para se andar com você, como se anda com trigo, Pedro. Porque nós estamos em mover, vendo milagre, achando que está tudo bem. Mas Ele conhece você, Ele conhece a sua estrutura. E aí nós falamos assim, porque estamos aqui no século XX, eu falo assim: não, mas eu não faria isso, eu não diria isso.
Eu não negaria Jesus. Mas a gente nega Jesus em pequenas coisas. A gente nega Jesus quando mentimos, porque Ele é a verdade. A gente nega Jesus quando prioriza as coisas da terra em vez das coisas do céu. A gente nega Jesus quando a gente não sabe administrar a bênção que recebemos. Porque antes não tínhamos emprego, agora que temos, não temos tempo para ir na igreja. A gente não tinha faculdade, Ele nos deu, agora nós precisamos estudar também. Não dá para cultuar o Senhor, não dá para orar. Senhor, eu estou muito cansada para orar. E aí aquela oração, Senhor, Tu sabes, e dorme. A gente nega Jesus quando prioriza pessoas ao invés dEle. E Ele diz, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E eu estava ali, Deus falou, Renata, muitas pessoas nesse culto me negam porque não acreditam mais em minhas promessas. Quem não acredita na promessa tende ele como mentiroso, diz a palavra de Deus, que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quantas pessoas têm negado porque o tempo está passando e não está acontecendo e acha que não vai dar mais para fazer, acha que Deus não está mais no negócio. Deus não é Renata, que fala que vai te ligar e esquece de te ligar. Deus é Deus. E Ele falou comigo ali, Renata, muitos não acreditam mais e têm me negado. Acha que me negar é o quê? É lá fora fazendo algo que eu não quero só apenas? Não, é desacreditar que eu ainda faço, que eu ainda tenho tudo sob controle. É uma forma de negar a Deus. Oh meu Deus, Tu és fiel, Senhor. Oh, aleluias, glória a Deus. E no capítulo 18 vai dizer que agora Jesus está no Getsêmani. Jesus está orando a Deus. Jesus está dizendo para Deus assim, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo seja feita a Tua vontade, e não a minha. Nessa hora vai chegar Judas para entregar Jesus com os soldados. Ele vai ser levado até o sacerdote Anás para ser interrogado. Porque Jesus, ele vai passar por julgamento tanto religioso quanto também político. Ele vai ser condenado no religioso. Só que para você poder alguém matar alguém, Roma tinha que assinar. Tinha que ter o aval de Roma. Enquanto Jesus está sendo interrogado, enquanto Jesus está sendo torturado, enquanto Jesus está passando por aflições, Pedro está andando de longe. Pedro está passando de longe. Isso está falando de postura nossa. A Bíblia diz que a porteira vai reconhecer Pedro. E vai falar assim, mas você não estava com este homem? Ele diz, eu não conheço. Eu não. A Bíblia diz que agora ele vai ser levado para dentro. Ou seja, ele estava dentro agora. Vão perguntar para Pedro, mas você não é um que anda com ele? Ele fala, não conheço. Terceira vez, a Bíblia vai dizer que um parente daquele que ele havia cortado a orelha vai chegar e falar assim, mas eu não te vi no horto com ele? Ele fala, não. E logo o galo cantou, a Bíblia diz. Pedro, tem agora a consciência de Pedro. Ele vai cair e vai chorar amargamente. Ele vai cair e vai chorar amargamente. O que me chama a atenção é que a gente não pode confundir remorso com arrependimento. Pedro, ele vai ter realmente um arrependimento. Porque o remorso você faz hoje, aí depois você pede perdão e amanhã você faz de novo, aí Senhor, Tu sabes, aí depois você faz de novo, eu estou em processo de libertação. Mas o arrependimento não. O arrependimento faz você olhar para a sua miséria. O arrependimento faz você olhar e falar assim, não, eu não mereço este Deus, mas ainda assim Ele é misericordioso para comigo.
O arrependimento faz ver como eu e você não merecíamos Ele, como cheiramos mal quando pecamos nas narinas de Deus. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é santo. E Pedro vai sair. Jesus, Ele vai ser crucificado no Gólgota. Vão colocar sobre Jesus o patíbulo, que é aquela parte superior da cruz, para Ele caminhar toda a via dolorosa, que não é um caminho curto. Quando Ele chega no Monte Caveira, Ele vai ser crucificado. Só que nós conhecemos a história. Ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E depois de Cristo ressurreto, entra na onde nós lemos. Porque depois que Jesus ressuscita, a gente leu, essa é a terceira vez que Ele aparece aos seus discípulos. Então Ele já apareceu 2 vezes. Só que Ele apareceu para os seus discípulos, mas na terceira vez, a referência que vai falar, vai dizer que Pedro estava pescando. Ele e os seus amigos foram pescar. A promessa na vida de Pedro não era ele ser pescador de peixe. A promessa na vida de Pedro era ser pescador de homens. Só que aqui Pedro está frustrado, porque ele viu: eu pequei contra Deus, eu pequei contra Jesus, eu não tenho mais como prosseguir nesse ministério. Embora ele tenha tido arrependimento, foi algo íntimo. Só que agora Jesus vai revelar aquilo que já tinha acontecido dentro de Pedro. É nesse momento aqui que Deus vai trabalhar na vida de Pedro, e quer trabalhar na vida de muitos que estão aqui. Muitos que já tinham um projeto, muitos que Deus já falou, muito que Deus colocou em liderança, colocou algo na sua mão, e você por algum motivo se afastou. Por algum motivo, por desacreditar na promessa, por ter feito algo e se sentir culpado por aquilo. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que hoje é noite de voltar. Hoje é noite de voltar. Hoje é noite de restituição. E não é de coisa não, é restituição de posição. É restituição de promessa, é restituição de rota. Quando ele vai pescar, eles estão ali pescando, não pega nada. Jesus vai aparecer na praia e vai dizer assim: filhinhos, pegaram alguma coisa? E eles falam: não, jogai a rede para a banda direita. Quando eles jogam rede, tem peixe. Nessa hora, João fala assim: Pedro, é o Senhor. Só que houve uma pesca anterior. Na trajetória, eles já tinham ouvido isso antes. O que eu aprendo é que eu não preciso ver para saber que Jesus está fazendo. Sabe por quê? Porque anteriormente eles viam Jesus. Jesus deu a palavra, ele disse: olha, pela tua palavra lançarei a rede. Eles vendo Jesus lançaram a rede e tiveram peixe. Agora eles não reconhecem Jesus na praia. Ou seja, eu não preciso ver para saber que se ele deu a palavra vai acontecer. Eles jogam a rede pela palavra. Não é aquilo que eu vejo, mas é aquilo que eu ouço da parte do Senhor. A gente tem que começar a entender a voz de Deus para mim e para a sua vida. Não é o que você está vendo. Talvez você ainda não viu seu filho ser transformado. Talvez você não viu a porta aberta. Talvez você não está vendo nada. Mas não é aquilo que você vê, mas aquilo que você ouviu da parte dele. Jesus, eu creio te vendo, mas também se eu ainda não ver, eu continuo crendo. Eu continuo obedecendo. Porque aqueles obedeceram. Pastor Vital falou aqui, olha, fazer a vontade dele da forma que ele quer. Porque eles poderiam muito bem pegar a rede e jogar para o lado esquerdo. Mas ele disse: jogai para o lado direito. E Jesus tem orientado o crente: faz assim, faz assim, faz assim. A gente quer fazer da nossa maneira, a gente quer agir com a força do nosso braço, e a gente tem que convencer o nosso filho. Não. A Bíblia é clara. Você fala, mas quem convence é o Espírito Santo. Não adianta dar sermão. Se você não colocar o seu joelho no chão, nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu aprendi isso, que aonde o pé não vai, o seu joelho vai. Oh, meu Deus do céu. Deus, Ele é tão maravilhoso. Ele está falando com você aqui.
Você não precisa ver para continuar caminhando. Eu não tenho que fazer sinais, eu não tenho que usar de pirotecnia. Você tem que acreditar na palavra que foi liberada ao seu respeito. Quando Pedro escuta que é o Senhor, ele está nu. E aí ele vai tentar se cobrir. Tem pessoas que vêm para cá, sabe que Jesus está falando e tenta se cobrir, achando que vai esconder alguma coisa. E aí, em vez de chegar aqui, estragar a maquiagem, estragar a Mary Kay, para ele ver que tu sabe que ele está vendo, não. A gente não dá glória, a gente é comedido. O que o irmão vai pensar? E aí, em vez de você deixar tudo no altar, em vez de você entregar a verdadeira adoração, em vez de você entregar o seu louvor genuíno, você fica tentando cobrir. Eu vou cobrir porque eu estou nu, Senhor. Eu não quero que veja a minha nudez. Só que hoje é noite de Jesus falar com você. Culto, você não vem assistir culto. Culto é você que oferece. Não existe culto bom, culto ruim, palavra boa, palavra ruim. Existe aquilo que você vem colocar no altar. A gente tem que parar de vir analisar quem canta, quem prega, quem faz. O que você trouxe para oferecer neste culto? Veio como para cá? É para deixar tudo aqui, não adianta cobrir não, ele viu. Não adianta cobrir que ele viu, ele sabe. Ele sabe dos seus desejos, ele sabe por onde você andou, ele sabe com quem você falou, ele sabe na rodinha que você estava. Não adianta passar de largo, fingir que não é com você, porque é com você sim. Só que eu estou falando de Jesus. A Renata talvez ia te julgar, mas quando Pedro ele chega na praia, porque Pedro, embora ele tenta se cobrir, ele vai desesperado, porque ele sabe da necessidade. Na hora que ele chega na praia, tem pão e tem peixe. Tem pão e tem peixe. Na hora que você chega aqui, tem pão e tem peixe. Na hora que você chega aqui, tem palavra. Na hora que você chega aqui, tem cura. Na hora que você chega aqui, tem salvação e está pronto. Não é o peixe deles que vai alimentá-los, mas é o peixe que já está preparado por Jesus. Quando ele chega, o peixe está pronto. Oh glória, e ele fala: alimentai-vos. Alimentai-vos. E eles vão se alimentar. Agora Jesus vai chamar Pedro no particular. Eu tenho certeza que Jesus está falando no particular aqui com cada um. Só que quando Jesus ele chama Pedro, ele não fala assim: Pedro, você me negou 3 vezes. Não. Se você está aqui nesta noite, o que Jesus está te dizendo é: tu me amas? Então apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas mesmo? Então volta a fazer o que eu chamei você para fazer. Deus chamou Pedro como pastor de ovelha, mas talvez Deus tenha te chamado como levita, talvez te chamou como profeta, talvez te chamou como pregador, talvez te chamou como irmã de oração dentro da tua casa, talvez te chamou para ser líder dentro de uma empresa, e você está deixando o chamado passar. Por que, Jesus? Porque eu já não acredito mais na promessa. Eu saí do foco, Jesus. Só que Ele te trouxe aqui para falar assim: olha, eu quero te restituir. Eu quero restituir o que eu tenho contigo. Eu quero restituir a tua chamada. Eu quero restituir a tua esperança. Foi falado aqui o tempo todo de salvação de céu. Deus, Ele quer restituir você na posição que Ele já determinou para você. Seja você jovem, seja você adolescente, seja você irmã, seja você irmão, seja você pastor. Porque tem pastores que Deus já falou com ele N vezes:
Só que já passou tanto tempo que ele já não acredita mais. Tem irmãs que Deus já falou tanto com ela também já não acredita mais. Só que quando ele fala, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Cordeiro é um animal mais jovem, é novinho. Ou seja, é algo novo, recente. Só que a ovelha já é mais madura. Subentende-se que o tempo passou. Então eu não posso apenas fazer lá atrás quando eu comecei. Eu tenho que continuar fazendo. Eu tenho que amar Jesus em todas as épocas. Eu tenho que amar Jesus e fazer a obra dele em todos os momentos. E é por isso que Apocalipse, ele vai dizer à igreja de Sardes: assim diz aquele que tem a sua mão as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Eu conheço as suas obras. Ou seja, eu te conheço, eu te vi, eu te formei, eu te criei. Eu sei que você não aguenta os maus. Eu sei que você denuncia os falsos profetas. Ele sabe que você tem zelo sim pela palavra. Ele sabe que você tem zelo sim pela profecia. Mas ele diz, eu tenho uma coisa contra ti. Sabe qual é? Perdeste o seu primeiro amor. Então lembra-te, pois, de onde caíste e volte a praticar as primeiras obras. Ei, candarabácia, andar sob na saio. Ele quer que você volte, quer que você volte, quer que você lembre. Oh glória, oh glórias. Oh meu Deus do céu, Ele não quer que você adore de qualquer maneira. Ele não quer que você venha bater ponto aqui na igreja, não. Ele quer que você volte o teu primeiro amor. Aquele amor que você saia do trabalho, que você não estava preocupado com o tempo de sair da igreja, que você subia a monte, que ia para a vigília, que não reclamava qual era a cor da camisa do congresso. Porque a nossa oratória é, Senhor, eu estou aqui para servir. Senhor, eu estou aqui para servir. Senhor, aí a gente vai passando tempo. E aí a gente já fala assim, poxa, mas podia ser assim, podia ser. A gente começa a ver defeito. Esquece o que veio fazer aqui. Se você soubesse quem está aqui, querido. Oh meu Deus. Oh meu Deus do céu. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui falando com pessoas que já estão, há anos esperando, há anos no ministério, que tem culpas por algo que aconteceu, e Deus está tratando aqui nesta noite. Está falando para você, eu hoje te dou uma nova oportunidade. E o pastor Romildo vai ser a minha testemunha. Se não vai ter irmãos aqui, pastor, pode contar comigo. Pastor, eu estou dentro novamente. Pastor, eu estou na brecha. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Sabe por quê? Porque existe uma diferença. Não pense você que Pedro não tinha o Espírito Santo. João capítulo 20, um capítulo anterior do que tudo isso que está acontecendo, vai dizer que Jesus sopra o Espírito sobre eles. Jesus, ele vai ressuscitar, vai aparecer aos seus discípulos e vai soprar o Espírito Santo sobre eles. Mas ainda com o Espírito Santo, Pedro ainda assim não estava fazendo aquilo que foi chamado para fazer. E é por isso que vai haver um encontro no mar de Tiberíade. Porque é gente com o Espírito Santo ainda fazendo velhas práticas. É gente com o Espírito Santo não agindo de acordo com o seu chamado. E aqui vai revelar uma necessidade da igreja em buscar, sabe por quê? Porque em Atos capítulo 1, Jesus vai dar as últimas palavras aos seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que ele vai ser assunto aos céus. Quando Jesus sobe, quem vai descer em Atos capítulo 2 é o Espírito Santo. E a Bíblia diz, estando eles reunidos no mesmo lugar, veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Oh, candarabá, se andarabá, subnaio. É por isso que eu e você devemos buscar o Espírito Santo. Não é ter o Espírito Santo, é estar cheio do Espírito Santo. Oh, glória.
é estar cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Pedro, cheio do Espírito Santo, ele volta a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, o que Jesus tinha determinado. A primeira pregação, 3.000 almas para Jesus. Na segunda pregação, 5.000 almas para Jesus. Aí Pedro vai subir em Atos capítulo 3, ele vai pegar, vai curar um homem que está coxo. Na hora que ele está passando para ir para a oração, Pedro estava onde antes? Pedro estava pescando, agora Pedro resolveu subir para ir orar. E ele não vai qualquer hora não, ele vai na hora da oração, quando ele vai no templo. Ele não vem no templo olhar, ele vem no templo orar. Ele vai no templo na hora da oração. E nesse caminho tem um coxo lá há muito tempo. E ali ele estava para pedir esmola. Sabe que Pedro vai dizer para ele: olha, não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Isso é Pedro cheio do Espírito Santo. Não pense você que Pedro não está sendo perseguido. Não, ele está sendo perseguido, mas ele continua na chamada, ele continua caminhando. Pedro agora continua na presença de Deus. Aí você vai ver Pedro ressuscitando Dorcas. Aí você vai ver Pedro curando Enéas. Aí você vai... A Bíblia diz que ele passava as pessoas. Os historiadores contam que colocava pessoas, porque a sombra dele agora está curando. Ah, mas irmã, eu estou sendo perseguida. Mas Pedro foi preso. Oh glória, oh glória. Pedro estava preso no cárcere e a igreja estava orando. O anjo visita Pedro. Então não pensa você que tudo isso que eu estou falando, mas eu estou sendo perseguido. Não, mas Pedro também foi, só que agora Pedro é cheio do Espírito Santo. Pedro é cheio do Espírito Santo. Eu gostaria de ler um texto com vocês que diz o seguinte: oh glória a Jesus. Oh glórias. Que vão perguntar para Pedro assim: com que autoridade você faz essas coisas? Quando você voltar a caminhar na presença de Deus, você vai fazer coisas que você nem imaginava. Sabe, eu estava falando com uma jovem ali, sabe cantar e alguém cair manifestado? Sabe você cantar e alguém receber o Espírito Santo de Deus, ser batizado? Sabe que você está pregando e Deus salvando? Sabe que você está na tua casa orando e o seu filho que ia sair fala: não, mãe, não vou mais não. Isso aí é quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo de Deus, o céu se move ao seu favor. Oh glórias. E ele vai dizer assim: olha, seja conhecido de vós e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram, a quem ressuscitou ao terceiro dia dos mortos, é no nome destes que estes estão diante de vós. Ou seja, é no nome dele que todas as coisas vão acontecer. É no nome dele que a sua casa vai ser salva. É no nome dele que a porta vai se abrir. Ou seja, para que seja notório entre vós que é no nome do Senhor Jesus que tudo isso acontece. Pedro está elevando o ministério dele. Olha isso aqui, ó. Primeiro vem Jesus. Primeiro vem Jesus, é o nome dele. É no nome dele que eu curo. É no nome dele que tudo acontece na minha casa. É no nome dele que eu passo provações. É no nome dele. É no nome dele. O crente cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo. Conta os historiadores. Sabe o Pedro que negou Jesus? Agora, Pedro está sendo crucificado de cabeça para baixo. Sabe você que chegou aqui desanimado, que achou que não ia? Jesus está te dando uma nova oportunidade, porque Ele quer te restituir, Ele quer te restaurar, até que você alcance o alvo que Ele determinou para a sua vida. Eu gostaria que vocês ficassem de pé em nome do Senhor Jesus, com permissão do nosso pastor. Eu quero que você faça aí uma análise de consciência. Quero que você lembra de onde caíste. Quero que você lembra o que você fazia e que hoje você não faz mais. Lembre
de tudo que você já fez na presença e hoje você não faz mais. Seja por desânimo, seja por acusação do adversário, Jesus hoje veio te restaurar. Ele veio tirar esse complexo de você. Ele veio tirar a afronta do diabo. Ele veio tirar a acusação e veio te dar uma nova esperança. Hoje eu quero que você relembre das promessas, da onde o Senhor disse que te colocaria. Lembra também quem você era. Porque só está aqui porque teve muito livramento. Só está aqui porque com certeza alguém estava orando. Só está aqui porque Ele te trouxe. Ele diz: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Eu gostaria que você orasse comigo. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque você não sabe o que vai acontecer quando você passar por essas portas. A última trombeta pode soar. E o que você trouxe para oferecer no altar do Senhor? Se a última trombeta soar hoje foi falar na escola dominical de como o mundo já está se preparando para a vinda do nosso Senhor Jesus. Se Ele voltar hoje, talvez não volte para a igreja, mas volte para você. Talvez Ele não volte para todos, mas talvez volte para você, porque se você morrer por atropelamento, por qualquer coisa, para onde você vai? Que nessa noite, eu vou orar, eu vou cantar um hino, eu quero que você ore comigo. Eu quero que você coloque para Deus: Jesus, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu estou desanimado. Tu sabes, Senhor Deus, que eu já não aguento mais a pressão. Tu sabes que eu tenho sofrido acusações, não só de fora, mas o meu interior tem me acusado das coisas que eu pratiquei. Senhor, não consigo esquecer. Ele está dizendo: teu pecado não me lembrarei mais. E Ele vai tirar agora toda acusação, todo espírito que sobra na tua mente que você não é digno, que ele já não tem mais propósito para você, hoje vai cair por terra. Porque é noite de restituição. E você vai oferecer para Ele a sua verdadeira adoração. Você vai se jogar no altar do Senhor, através das suas palavras. E você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, peça: Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Talvez você é batizado, está desanimado. Fala: Senhor, me encha. Irmãos, o que tem para Pedro tem para mim e para você, só que nós deixamos de tomar posse. Se você entendesse o poder de Deus, você viveria em outro patamar, em outra plenitude de vida. Todas as coisas você veria Deus. Você não cantaria de boca para fora: se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Não. Você entoa um louvor genuíno porque você sabe a quem você pertence. Você sabe quem te criou e para onde você vai. Tendo ou não tendo, tem um céu esperando você na glória. Então peça para Deus te batizar. Peça para Deus te encher. Tem alguém aqui que não é cristão? Aqui nesta noite? Tem alguém aqui que não entregou sua vida para Jesus? Não tem ninguém? Então é com a igreja que o Senhor está falando nesta noite. Feche os seus olhos. Fala com Deus aí. Fala com Deus. Começa a falar para Deus as coisas que você já passou, as acusações que você sofre. Pede para Ele te encher. Pede para Ele te renovar. Oh, glórias. Jesus, vem cá, vem me tocar, meu coração é o teu altar,
Eu vim aqui pra te buscar, Senhor, vem cá, vem me tocar. O teu Espírito a nos unir, nós somos todos parte de ti. Oh, vem, Senhor, fale com Ele, vem nos tocar. Nosso coração é o teu altar, queremos te adorar, queremos te louvar. Sem ti não há, entrega o seu louvor, vida. Espírito amado, vem. Só tu és santo, oh, aleluias. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Canta, igreja. Só tu és santo. Adora o Senhor nesta noite. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, a tua igreja, Senhor Deus, ela entra em oração, Senhor. Senhor Deus, cada um aqui tem uma história, mas o Senhor Deus foi aquele que nos formou, que nos criou. O Senhor estava, meu Pai, em toda a trajetória, ainda que nós não entendemos, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor que chama fome sobre a terra, mas na frente dele, Senhor Deus, o Senhor envia um varão, que é José. O Senhor disse que este, escolhido por ti, seria preso pelas mãos, preso pelos pés. Mas isso não significa, Pai, que o Senhor não era com ele, não. O Senhor é na vida do teu povo. Muitos passaram por traumas, passaram, meu Pai, por desolações. Senhor Deus, muitos perderam familiares, Senhor Deus, e hoje deixaram muitas das vezes de acreditar na tua promessa. Senhor Deus, o tempo passou. E aí, meu Pai, veio a carga e estão tão cansados, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: volta. Oh, meu Deus, volta. Volta, porque quando você voltar, já tem tudo preparado para ti. Quando você voltar, eu estou entrando na tua casa e restaurando. Você é a representação de Cristo lá dentro. Só que você precisa voltar. Ele está falando: volta. Volta a fazer as primeiras obras, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não há de passar. A palavra dele a seu respeito não passou. A palavra de Deus não passa no meio da tua casa, na tua família. Se ele falou que é vitória, é vitória. Se ele falou que é bênção, é bênção. Mas, Senhor, eu não estou vendo. Senhor, eu não estou vendo. Senhor, eu não estou vendo. Oh, meu Deus, eu não estou vendo, Senhor.
Mas o Senhor, você não precisa ver, você precisa crer. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Bem-aventurado aquele que não viu e creu na promessa. Ó Santo de Israel, venha tirando agora, meu Pai, toda a acusação do diabo. Senhor Deus, venha, meu Pai, tirando agora, meu Pai, toda a nuvem maligna. Senhor Deus, venha agora sondando a história do teu povo. Senhor Deus, venha visitando, Senhor Deus, as promessas. Oh, aleluia, venha visitando os sonhos. Espírito Santo, batiza com teu Espírito. Espírito Santo, renova a tua igreja. Oh Deus, venha enchendo agora, meu Pai, as mulheres do ciclo de oração. Senhor Deus, venha fazendo os teus pastores transbordar. Espírito Santo, venha entrando na juventude. Entra, meu Pai, na juventude, Senhor. Oh Deus, derrama do teu poder, da tua glória e da tua autoridade. Senhor Deus, vai me fazendo mover santo. Jesus, vai entrando, Senhor Deus, no meio da tua igreja. Jesus, mostra-nos a tua glória. Sou candarabás andaio. Ai, candarabás anda sub na saio. Ei, candarabás andará se anda sobe naio. Oh, candarabai, oh, que é fácil andar. E Deus está aqui. O Espírito Santo, Ele está enchendo você nesta noite. Oh, Ele está te trazendo à memória o que te traz esperança. A nossa esperança é Ele. A nossa esperança provém dEle. Ah, Santo, o Senhor é a nossa esperança, Senhor Deus. Aleluias. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Fala pra Ele. Não há outro como Tu, que perdoa pecado. Não há outro como Jesus. Ele restaura. Só Tu és santo. Declara pra Ele. Só Tu és santo. Eu tô aqui por Ti, Jesus. Não há outro como Tu. Eu vim por Ti. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. A igreja. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite.